Ariadne, o pessoal veio aqui para não ouvir eu falar propaganda, né? Nem você fazer spoiler de outro livro, eles querem saber deste livro aí, que é o Pedro Não Queria Ir ao Banheiro. Primeira perguntinha para você, para depois a gente engatar e depois seguirmos até o outro livro que vamos abordar também aqui hoje, né? Qual o principal objetivo do livro, Ariadne? A partir de qual faixa etária é indicada a leitura? Olha, o Pedro, ele é indicado para crianças acima de 5 anos, porque a gente só pode considerar que a criança pode ter encoprese depois dos 5 anos, porque até os 4 anos, 5 anos por ali, a criança ainda pode ter, né, dificuldade no controle dos esfíncteres. Então, o Pedro é mais indicado para crianças a partir de 5 anos que têm dificuldade em evacuar, né, no vaso. Geralmente essas crianças, elas têm medo, elas desenvolvem medo de usar o vaso sanitário, de ir no banheiro, e o objetivo do livro é justamente esse: ajudar a criança a entender o que está acontecendo com ela e como o Pedro tinha a mesma dificuldade que ela, porque as histórias terapêuticas, elas ajudam a conectar a criança, né, para ela entender que ela não está sozinha. Porque, Ricardo, qual que é o problema? A criança que tem dificuldade de fazer, né, cocô no vaso, por exemplo, ela tem muita vergonha de falar sobre o assunto. É muito vergonhoso para ela falar sobre cocô, sobre o fato dela não conseguir fazer cocô, porque as crianças com encoprese, algumas têm o hábito de evacuar em lugares que não são próprios, né? Por exemplo, ela não consegue ir no banheiro, mas ela faz dentro do quarto, ela faz em lugar escondido, ela esconde a fralda dela em algum lugar. Então, o livro, ele ajuda a criança a naturalizar um pouco mais esse comportamento. Quando a gente mostra que tem um personagem, que existe um livro infantil em que a criança, o personagem tem dificuldade, a mesma dificuldade que ele apresenta, abre a porta para o diálogo sobre o assunto. E aí ele vê que o Pedro tinha os mesmos medos que ele, às vezes ele borrava a cuequinha dele, porque ele ficava tanto tempo sem ir no banheiro, que às vezes tinha uns escapezinhos na cueca, né? E aí ele foi para uma psicóloga, a psicóloga conseguiu ajudar, porque é importante que a família, né, que está nos assistindo, entenda que a gente precisa passar com o médico primeiro, mas depois a gente faz uma avaliação psicológica também para identificar se é realmente encoprese, né? A gente vai tratar essa incontinência também. E aí a gente vai, a partir dali, né, psicoeducar e ensinar estratégias de manejo para os pais lidarem com isso, porque não pode envolver punição, né? A gente tem que tomar cuidado com as recompensas também. Então, o principal objetivo do livro é justamente psicoeducar a criança, ajudar a conectar, tipo, olha, se tem um livro sobre isso, então não é algo tão incomum assim, a criança se sente um pouco mais confortável. E, por outro lado, a gente mostra o Pedro, o quê? Vencendo o medo dele e fazendo cocô até na escola, né, no banheiro da escola, que para criança que tem encoprese, isso é um pesadelo. Ele fica segurando durante todo o dia na escola, às vezes ele solta gases, ele fica incomodado, ele fica com vergonha. Então, a encoprese, ela pode trazer vários prejuízos para a autoestima da criança, né? Então, a partir de 5 anos, é mais indicado esse livro, e aí ajuda a conectar justamente com a criança, né? Perfeito, perfeito. Você meio que já falou sobre encoprese, né? Mas para a gente depois poder fazer aquele corte esperto na nossa entrevista, o que é encoprese, né? Quais os principais sinais, né, que a criança pode apresentar quando tem esse tipo de situação ali envolvida? A gente não sabe ainda a causa da encoprese. O que a gente sabe é que geralmente a criança desenvolve um medo de evacuar, porque em algum momento na história de vida dela, e às vezes esse problema ele vem desde o desfraude. Essa que é a questão, porque às vezes o desfraude ele foi um pouco traumático, que acontece ali por volta dos 2, 3 anos. Às vezes algumas escolas, né, fazem com que a criança force o desfraude, porque todas as outras crianças estão desfraudando, acaba dando menos trabalho quando a criança já vem desfraudada, né? Ou até uma pressão dos pais para que essa criança desfraude. E o desfraude, né, o controle dos esfíncteres, ele tem a ver com questões cerebrais. Então, a gente precisa de uma maturação do cérebro para que a criança consiga ter controle dos esfíncteres, ou seja, segurar as fezes e soltar quando ela precisa soltar. Quando a gente tem alguns problemas na fase do desfraude, né, dos 2 e 3 anos ali, a criança pode começar a desenvolver um certo medo de ir no banheiro e medo de evacuar. E aí o que acontece? Por ela segurar as fezes, o colo, né, do reto dela vai ficando cada vez mais sobrecarregado e aí vai fazendo um acúmulo de fezes ali. E quando ela vai evacuar, o que acontece? Ela sente dor. E aí ela associa, ela faz um pareamento ali, fazer cocô, né? Sentir dor. Então tá muito junto. Então toda vez que ela pensa em ir no banheiro para fazer cocô, ela sabe que ela vai sentir dor, aí ela evita.
ela evita a situação, ela vai fazendo fuga e esquiva, que a gente chama isso na psicologia, né? Até que chega um momento que não tem mais como, ela vai no banheiro. Só que o bolo fecal tá tão grande que machuca quando sai. Então, às vezes, estoura algum vasinho, é muito dolorido, a criança fica muito tempo no banheiro. E aí o Pedro não quer ir no banheiro por quê? Porque o Pedro associou dor a evacuar. E aí, para a gente tirar esse pareamento da criança, acaba sendo muito difícil, às vezes um tratamento muito demorado. Então, a encoprese é isso, essa evitação da criança, né? Ela segura, ela prende o cocô de maneira proposital, né? Com a intenção de evitar, por exemplo, a dor. Então, esses são os sinais principais que a criança encontra. É importante para a gente pensar no tratamento disso com o médico, que às vezes ele vai passar algum medicamento que ajude a amolecer essas fezes, para que ele consiga fazer o cocô sem sentir tanta dor, tá? É importante também o acompanhamento psicológico em muitos casos, né? Porque os pais têm dificuldade de manejo. Como eles fazem? Se eles forçam a criança a ficar no vaso, se não força, que estratégia que tem que utilizar, né? Se a criança sujou o chão, se escondeu a cueca suja nas roupas limpas, como que a gente reage, né? Como que a gente ajuda a criança, e aí a gente vai num trabalho de dessensibilização muito grande. E o livro, ele ajuda nessa dessensibilização sistemática, que é ir aproximando ele do estímulo aversivo aos poucos. Então, respondendo inicialmente a pergunta, né, os principais sintomas são esses. Às vezes vem de um desfraude, não sempre, às vezes tem causas mais fisiológicas, mas a gente não sabe exatamente a causa ainda por ser um transtorno, né? Mas o que a gente tem de dados na literatura é que geralmente um desfraude que tem um pouco mais, que é um pouco mais traumático, faz com que a criança evite ir no banheiro, e aí com essa evitação de ir no banheiro, forma mais fezes, e aí dói a evacuar, ela evita, e aí com isso vai perpetuando os sintomas. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!